Bom dia, meus amores. Nesse vídeo eu vou fazer a correção da última atividade de ciências, tá certo? Sobre velocidade média. A primeira questão diz assim: um camelo percorre 90 quilômetros em 6 horas. Com esses dados, é possível determinar a velocidade média do animal? Explique. Então, é possível. Desculpa. É possível sim. Como? Nós sabemos a distância percorrida pelo camelo, que são 90 quilômetros. E nós sabemos também a variação de tempo, ou seja, quanto tempo esse camelo levou para percorrer esses 90 quilômetros, que foram 6 horas. Como a velocidade média é a variação de espaço dividida pela variação de tempo, então nós vamos fazer o quê? 90 dividido por 6, que é o nosso tempo. Isso dá 15. Lembrando que nós estamos aqui dividindo 90 quilômetros por 6 horas. Então, isso é 15 o quê? Quilômetros por hora, tá certo? Então, é possível? Sim. É só realizar a divisão aí do espaço pelo tempo, não é isso? Agora, eu vou apagar para a gente fazer a resolução da segunda questão. Um minutinho aí, uma pausa para vocês fazerem o print, conferirem com as suas respostas, ok? Passando para a segunda. Um atleta nada 100 metros. 100 metros é o nosso espaço, nosso delta S, 100 metros. E ele gasta 50 segundos somente. Então, 50 segundos é o delta T. 50 segundos. Não é isso? Mostre como obter a velocidade média do indivíduo nesse percurso. Bom, partindo do que a gente já viu, que velocidade média é a variação de espaço dividida pela variação de tempo, ou seja, o nosso ΔS dividido pelo nosso ΔT. Então, nós vamos ter aqui o quê? 100, que é o nosso ΔS aqui, ó. 100 dividido por 100 metros, detalhe, dividido por 50 segundos, que é o nosso tempo, certo? Eu posso facilitar a nossa divisão aqui assim, né? Então, a gente fica com 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 é 2. Como eu tenho aqui metros dividido por segundos, então é o que? Minha unidade de medida, 2 metros por segundo. É a velocidade desse atleta, certo? Ok? Faça a conferência com a sua resposta. Vamos apagar. Questão 3, nós temos que um ônibus leva meia hora para realizar o percurso de Cedro a um certo destino. Se ele leva meia hora, isso é tempo. Então, é nosso ΔT, que é 30 minutos. Esqueci novamente do espaço, viu? Desculpa aí. Se é meia hora, então é o nosso ΔT, que é 30 minutos, não é isso? E ele anda a uma velocidade média de 80 quilômetros por hora. Então, é possível resolver fazendo cálculos e é possível resolver sem fazer cálculo algum.
Imaginem o seguinte, se essa velocidade média aqui, 80 quilômetros por hora, ela está dizendo o que para a gente? Que em 1 hora ele percorre 80 quilômetros. 30 minutos é o quê? Meia hora. Então, em meia hora, ele vai percorrer o quê? Se em 1 hora ele percorre 80 quilômetros, em meia hora, que é a metade do tempo, ele vai percorrer a metade do espaço, né? Então, em meia hora, ele vai percorrer 40 quilômetros, que é a resposta para a nossa questão 3, tá certo? Fez a conferência com a sua questão? Olha, e esse é um caminho de resolução, mas você pode resolver também com a fórmula da velocidade média, sem problema nenhum, tá? Eu vou fazer a resolução da mesma questão agora com a fórmula da velocidade média. Vou apagar aqui, tá? Com essas duas informações aí, de espaço e tempo, a gente pode resolver por velocidade média também, tá? Vejam só. Sabemos que velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, a gente faz a devida substituição. Nós conhecemos a velocidade média aqui. Nós conhecemos essa informação, é 80, certo? Então, onde tem velocidade média, aqui embaixo, a gente vai colocar 80, que é a informação que a gente tem. Igual ΔS é a informação que nós estamos procurando. Nós não temos essa informação aqui. Então, ΔS vai continuar sendo ΔS, porque a gente não conhece. E quem vai ser o nosso ΔT? ΔT é o tempo. O tempo nós sabemos que é 30 minutos. 30 minutos é a mesma coisa que meia hora. Ou seja, meia hora é 0,5 hora, tá certo? Então, sobre 0,5. É uma outra forma da gente resolver a mesma questão, certo? Então, vejamos. A gente sabe, lá da matemática do ano passado, de anos anteriores, que existe um oculto aqui e que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu posso fazer ΔS vezes 1, que vai dar 1 ΔS, igual 80 vezes 0,5, 40. 40 quilômetros. Então, é um outro jeito de resolver a mesma questão, tá certo? Fica a critério de vocês como resolver das duas formas. A gente consegue chegar no mesmo resultado, certo? Com a mesma eficiência e com fundamentação de raciocínio excelente, tá? Vou apagar aqui agora, pessoal. Questão de número 4 diz assim: o avião percorre a distância de Porto Alegre a Recife, que é de 3.000 quilômetros, em 2 horas. Então, já ficou bastante claro que a distância... Senhor, vamos lá. Aí. Ficou bastante claro que a distância é 3.000 quilômetros. E que o tempo é 2 horas. Pergunta, né? Solicita o que na questão? Calcule a velocidade média do avião nesse percurso. Então, lá vamos nós calcular a velocidade média deste avião. Velocidade média é ΔS sobre ΔT.
t, ou seja, variação de espaço dividida pela variação de tempo. Quem é o espaço? 3.000 quilômetros. Quem é o tempo? 2 horas. Então, a velocidade média desse avião vai ser 3.000 dividido por 2, que é 1.500. E as nossas unidades aqui de espaço e tempo, quilômetros por hora, certo? Faça o print, tá na hora do print, que eu vou apagar para a gente resolver a questão de número 5, tá? Ok. Quinta questão. Quinta questão diz: ao passar pelo quilômetro 200 de uma rodovia, o motorista verificou que eram 2 horas da tarde. Então, a gente tem uma informação de espaço e uma informação de tempo, mas não está dizendo que o motorista andou 200 quilômetros. Está dizendo que ele passou pelo quilômetro 200 às 2 horas da tarde. Quando o motorista chegou ao destino final, no quilômetro 260, eram 3 horas da tarde. Qual a velocidade média desse motorista nesse espaço de tempo? Existem N maneiras de resolver essa questão. Vou resolver pelo menos de 2 formas. Primeira forma, a gente viu que é possível calcular a velocidade média como espaço final menos espaço inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Então, nesse caso, a gente pode calcular assim. Quem é o espaço final? É o quilômetro 260. E quem é o espaço inicial? É o quilômetro 200. Quem é o tempo final? O tempo final é 3 horas da tarde. E quem é o tempo inicial? Bom, o tempo inicial era 2 horas da tarde. Então, essa velocidade média será de 260 menos 200 é 60. Sobre 3 menos 2, 1. 60 dividido por 1 é 60. Como as informações foram dadas para a gente aqui em quilômetro, porque falou quilômetro 200, quilômetro 260 e por aí vai. Então, como as informações foram dadas para a gente em quilômetro e em hora, então a velocidade média desse motorista, né, nesse veículo, foi de 60 quilômetros por hora, tá certo? Esse é um caminho de resolver essa questão, mas existem outras maneiras de resolver também que são corretas. Uma outra maneira que você pode resolver a mesma questão. Eu nem fiz o minutinho para vocês anotarem aí. Pronto, pode fazer o print. Feita a correção. Outra maneira de resolver a mesma questão, sem fugir do raciocínio de velocidade média, é o quê? Bom, se esse motorista, você fazer direto pela fórmula convencional, ΔS sobre ΔT, tá? Fazer pelo caminho convencional, ΔS sobre ΔT. Como? Ora, se esse motorista passou pelo quilômetro 200 e foi até o quilômetro 260, então a gente sabe que o ΔS é 60. Se esse motorista passou no quilômetro 200 às 2 horas da tarde, chegou no 260 às 3 da tarde, então a gente sabe que ele gastou 1 hora. A gente conhece o ΔT. Logo, tá? 60 quilômetros e o ΔT 1 hora.
Logo, conhecendo essas duas informações, a gente pode jogar aqui direto nessa fórmula aqui, tá? Então, a gente vai fazer 60 dividido por 1, que é o próprio 60. Como as informações foram dadas para a gente em quilômetro e em hora, então a nossa velocidade média é 60 quilômetros por hora. Simples assim. Esse é um outro caminho de chegar à mesma solução, tá certo? Então, não teve nenhuma fuga do conteúdo, se obedeceu tudo certinho, certo? E a gente conseguiu chegar ao mesmo objetivo. Espero que vocês tenham acertado muitas questões, compreendido o que foi trabalhado, tá? E a gente se encontra por aí, tá bom? Um beijinho para vocês. Cheiro.